Há muitos anos, eu estava em uma operação chamada Meet and Turn. Isso acontece quando um motorista que é domiciliado em uma cidade dirige uma carga até a metade do caminho para o seu destino, enquanto um motorista domiciliado nesse destino dirige até a metade com uma carga destinada à minha cidade. Nos encontramos em um estacionamento, trocamos os reboques e voltamos para casa. Eu estava nesse trajeto há alguns meses e percebi que sempre chegava ao ponto de encontro cerca de 1 hora antes do outro motorista. Era um terreno escuro e vazio por volta das 3 da manhã. Então eu me espichava no banco e tirava uma soneca rápida. Uma noite, cerca de 10 minutos depois de começar a dormir, fui acordado por um cachorro latindo. Tentei ignorar, mas continuou por vários minutos e ficou mais alto à medida que o cachorro se aproximava. Logo, ficou evidente que o cachorro estava bem do lado de fora do meu caminhão, latindo para mim. Ok, ou este cachorro é Lassie e está tentando me alertar para algo, ou então ele é apenas um incômodo e eu vou precisar jogar alguma coisa nele para assustá-lo. É importante notar que o latido já estava acontecendo há bons 10 minutos neste ponto. Então me sentei e olhei pela janela. Parado lá, a poucos centímetros do outro lado do vidro, estava um homem de cerca de 35 anos. Ele era um sujeito grande e estava latindo para mim. Seus olhos estavam selvagens e ele estava babando um pouco. A cena realmente prendeu minha atenção por um momento. A pura estranheza disso me impressionou. Com cuidado e fazendo o mínimo possível de movimentos bruscos, abaixei e liguei o caminhão e lentamente me afastei. Ele me perseguiu, muito como você esperaria que um cachorro bravo fizesse, latindo o tempo todo. Desnecessário dizer que isso atrapalhou bastante minhas sonecas a partir daquele momento. Essa noite aconteceu há cerca de 7 anos, a caminho da casa dos meus pais. Eu tinha 22 anos, jovem, ingênua e, bem, burra. Acabara de me mudar para o meu primeiro apartamento. Eu fui a primeira da minha família a sair da nossa pacata cidade ferroviária onde cresci. Então, eu ia para casa todo domingo para visitar a família, mas principalmente para lavar roupa e jantar no domingo. Eu morava a cerca de 1 hora de distância na estrada, então geralmente saía por volta das 6. Naquela noite em particular, havia uma tempestade de verão que estava chovendo incessantemente o dia todo. Meus primos apareceram enquanto eu estava terminando de arrumar as coisas para sair depois do jantar, então acabei ficando mais algumas horas para visitar. Saí da casa da minha mãe por volta das 10 da noite, na chuva torrencial, e essa foi a primeira vez depois de me mudar de casa que encontrei algo que realmente me assustou. Não sei por que nunca contei a ninguém sobre isso. Acho que tinha a ver com orgulho. Todo mundo sempre me incomodava por morar sozinha como mulher solteira, em uma área nova. Enfim, aqui vai. Saí da casa dos meus pais por volta das 10 da noite, na chuva torrencial. Nota lateral. Eu odeio dirigir na chuva. Estou dirigindo pela via de serviço, que leva para fora da cidade e eventualmente se transforma na rampa de acesso à rodovia. Ao sair da cidade, a via de serviço se torna de uma pista bem em frente a essa estação de carregamento de trens de Pedreira. Não tenho muita certeza do que é aquele lugar. Sempre me deu arrepios. Se você tem a infelicidade de passar por ali quando um trem está atravessando a estrada para carregar, ficará preso lá por um tempo. Uma vez que a estrada passa pelos trilhos, ela volta a ser de 2 pistas e sobe uma colina íngreme. Ao me aproximar da pedreira, consigo ver as luzes laranjas em um caminhão 18 rodas com cabine vermelha estacionado no estacionamento da pedreira. Vale ressaltar que está chovendo muito. A visibilidade é baixa, então não consigo ver o motorista até estar bem perto dele. Assim que consegui identificar que era um caminhoneiro, ele saiu para a estrada. Tive que frear bruscamente para evitar bater no reboque do caminhão. Derrapei na estrada até recuperar o controle do carro. Agora estou presa atrás desse idiota que acabou de sair sem prestar atenção, eu presumo. Mantenho minha distância porque estou um pouco atordoada. Para constar, meus faróis estavam ligados. Então, se ele estivesse prestando atenção, deveria ter me visto. Honestamente, com a chuva forte e a baixa visibilidade, quem sabe? Então estou atrás desse cara enquanto atravessamos os trilhos e começamos a subir essa colina íngreme. Apesar de se transformar em 2 pistas na colina, ele está dirigindo bem no meio das 2 pistas. Achei que ele não percebeu que eram 2 pistas, então continuei atrás dele, mantendo minha distância.
Assim que ele atinge o topo da colina e a estrada começa a nivelar, ele se move para a pista da direita. Sim, finalmente. Então eu mudo de faixa e começo a passar por ele. Assim que passo pela frente do caminhão, ele muda bruscamente para trás de mim e começa a piscar os faróis altos. Normalmente, quando alguém pisca os faróis atrás de você em nossa área, de qualquer maneira, isso significa ligar seus faróis. Mas os meus já estavam ligados. Verifiquei assim que ele começou a piscar para mim. Achando estranho, liguei a seta e mudei de faixa com segurança para sair do caminho dele. Ele segue minha mudança de faixa e começa a buzinar. A buzina me assustou e eu comecei a ficar muito mais atordoada. O que diabos esse cara quer? Eu saí do caminho dele. Meus faróis estão ligados. Então, por que eu não acelerei e escapei? Você pode estar se perguntando. Bem, eu cresci nesta área. Estava chovendo muito o dia todo e eu sabia que a via de serviço alaga um pouco em chuvas fortes, tanto nos acostamentos quanto em pontos aleatórios no meio das pistas. É uma pequena cidade do meio-oeste. Nossas estradas são ruins. Eu já tinha derrapado e quase batido uma vez. Não ia acelerar nesta estrada irregular que alaga e correr o risco de bater de novo. Não há nada entre essa pedreira e a rodovia, cerca de 4 ou 5 milhas de área arborizada. Se eu batesse, seria só eu e ele. Então isso continuou pelos próximos 5 quilômetros até a rodovia. Ele começou a me seguir de perto, além dos faróis altos e da buzina. Assim que a perseguição começou, comecei a chorar. Não sei o que esse cara quer de mim. Estou tentando ficar fora do caminho dele e chegar em casa em segurança. Isso era tudo o que eu queria. Mudei de faixa mais 2 vezes, fazendo 3 no total. Ele me seguiu de faixa em faixa. À medida que nos aproximávamos da rodovia, acelerei. Ele não conseguiu acelerar rápido o suficiente para me acompanhar e eu o perdi. Finalmente. Assim que percebo que o perdi e estou segura na rodovia, perdi o controle. Eu estava um nervosismo só. Só há uma saída depois de entrar na rodovia para parar na pequena cidade pela qual a rodovia passa. Depois disso é só área arborizada por cerca de 30 minutos. Pensei em sair nesta saída apenas para me acalmar e me recompor, mas só queria ir para casa. Então acelerei e passei direto por ela. Eu deveria ter parado. Assim que a cidade não estava mais visível no meu retrovisor, fiquei muito mais calma. Consegui pegar meu celular na bolsa e colocá-lo no meu colo, apenas por precaução. A chuva parou para uma garoa quanto mais eu avançava. Ainda estava bastante nervosa. Não havia muitos outros carros na rodovia, e a maioria deles era de caminhoneiros. Estava indo na pista do meio, quando o caminhão ao lado na pista da esquerda começou a buzinar e se movimentou para a minha pista, me forçando para a terceira pista. Ele continuou se movendo, quase me forçando para fora da rodovia. Acelerei e mudei de faixa na frente dele para voltar para a pista do meio. Reduzi a velocidade para ficar alinhada com a cabine da frente. Eu cliquei 2 vezes no botão home do meu telefone, atalho da câmera, e abaixei o vidro. Comecei a tirar fotos da cabine. Acho que os flashes o fizeram perceber o que eu estava fazendo, e ele começou a reduzir a velocidade até ficar atrás de mim novamente. Tirei muitas fotos. Acelerei e o perdi de vista atrás de mim. Estava satisfeita por ter conseguido fotos, mas estava tão irritada nesse ponto que parei no acostamento da rodovia e esperei por ele. Só queria ficar atrás dele para poder pegar uma foto da placa e denunciar esse idiota. Infelizmente, ele estava em cima de mim. Com certeza. Notei faróis atrás de mim. A longa distância, mas atrás de mim mesmo assim. No acostamento da rodovia. Esperei, de olho nos caminhoneiros que passavam por mim, só para ter certeza de que não o perdi de vista. Notei uma sombra passar pelos faróis do caminhão, o que me assustou bastante. Ele saiu da cabine? Não fiquei por perto para descobrir. Apenas acelerei e cheguei em casa o mais rápido possível. As fotos foram um fracasso total. Ainda estava garoando. O flash combinado com a garoa só resultou em fotos lavadas. Eu conseguia ver a cabine vermelha, mas não importa que filtros eu usasse, não dava para distinguir exatamente o que estava escrito na cabine. Eu tive 2 encontros bastante assustadores com caras em caminhões. Em vez de fazer 2 postagens diferentes, achei que seria mais fácil apenas postá-los juntos. O primeiro aconteceu no final dos anos 90. Eu estava na escola primária ou secundária,
Acho que tinha entre 10 e 13 anos, mas não tenho certeza. Era verão e eu estava dando um tempo de andar de bicicleta ao redor do bairro do lado de fora da casa de um amigo, quando vi um caminhão vermelho com uma faixa de bronze parado perto de mim. O motorista e o passageiro eram ambos homens brancos com cabelos loiros e estavam usando regatas brancas e bonés de beisebol. Eles diziam estar perdidos e procurando por direções para algum lugar. Mas como eu não sabia onde era, disse a eles: "Sinto muito, mas não posso ajudá-los." O tempo todo, alarmes estavam disparando na minha cabeça e eu me afastava cada vez mais do caminhão e entrava no quintal da minha amiga, esperando que ela e sua mãe chegassem em casa. Eles continuavam querendo que eu os ajudasse e me fazendo sinais para me aproximar do veículo. Eu continuava repetindo que não sabia onde era, enquanto continuava recuando para o quintal. Eventualmente, eles desistiram e foram embora. E assim que não pude mais ver o veículo deles, pedalei de volta para casa o mais rápido que pude. A segunda vez aconteceu alguns anos atrás, quando estava voltando para casa do supermercado, seguida por um caminhão verde escuro. Assim que parei em casa, sim, eu sei, péssima decisão, mas pensei que estava sendo paranoica por estar sendo seguida até em casa. Ele parou atrás de mim e fez sinal para eu sair do carro. Eu não saí e fiquei ali. O cara começou a falar comigo e me fazer perguntas sobre minha placa de licença. Aparentemente, era semelhante ao nome de um clube do qual ele fazia parte, que acabou sendo algum tipo de milícia ultraconservadora. Finalmente, ele foi embora e eu não saí do carro até ter certeza de que ele tinha ido embora. Meus pais e meu primo ficaram chateados por eu não ter ligado para a polícia por ter sido seguida, e eu também fiquei, mas não queria chamá-los por um alarme falso, e nos próximos dias fiquei de olho para ver se via o caminhão. E até hoje, ainda fico paranoica às vezes com alguém me seguindo para casa desde o supermercado. Faz pouco tempo que reencontrei um antigo colega de trabalho da época em que trabalhávamos na lanchonete do posto de caminhões. Conversamos por um tempo antes dele ter que sair, mas comecei a pensar no tempo que passei naquele lugar. Especificamente, no cara sinistro dos sanduíches. Na faculdade, trabalhei alguns turnos da noite no posto de caminhões. Era um lugar bastante seguro em uma cidade menor, e só havia ocorrido 3 incidentes nos 4 anos em que o lugar esteve aberto antes de eu ser contratada. Um caminhoneiro foi assaltado, um grupo de mulheres foi preso por prestar serviços aos caminhoneiros e uma overdose. Eu nunca estava realmente preocupada, embora meu colega de trabalho parecesse um pouco preocupado por eu ser uma jovem trabalhando durante a noite em um posto de caminhões, quando só havia outro funcionário em todo o lugar. Normalmente era bem tranquilo. Na maioria das vezes, recebia 3 ou 4 caminhoneiros dentro da primeira hora. Um casal de pessoas apareceria com fome e pediria 3 dúzias de cookies uma vez, mas geralmente era talvez 1 ou 2 pessoas por hora, se tanto. Então passava cerca de 3 horas limpando fornos, terminando a louça, fazendo uma limpeza profunda no salão, esse tipo de coisa. E então eu conseguia passar o tempo entre os clientes, fazendo lição de casa. O chefe noturno do outro lado, o lado do posto de gasolina, era legal, contanto que tudo estivesse limpo e com a temperatura verificada regularmente. Algumas semanas antes de eu inevitavelmente deixar aquele lugar, um cara entrou cerca de 20 minutos antes do meu turno acabar. Então já era por volta das 5 da manhã. Meu colega de trabalho tinha chegado cedo para preencher alguns papéis que precisava fazer. Então ele já estava sentado no escritório dos fundos. Comecei a fazer o sanduíche do cliente, fazendo pequenas conversas como de costume. Nada parecia fora do comum. Ele me disse que estava dirigindo de Nova York para Wisconsin. Perguntou-me um pouco sobre como tinha sido minha noite. Nada de louco. Embalei o sanduíche dele, registrei o pedido e dei um pequeno desconto para ele, já que parecia simpático, e eu estava apenas feliz por estar prestes a ir para casa, para algumas horas de sono antes de ir para o campus. Quando fui dar o troco, as coisas deram errado. Ele deixou as moedas na minha mão, mas de repente, ele apertou firmemente meu pulso. No próximo momento, eu estava do outro lado do balcão no chão. Ele me puxou pelo balcão e ainda tinha um aperto firme no meu pulso. Graças a Deus, meu colega de trabalho estava lá. O gerente do outro lado tinha entrado no banheiro. Então, para esse cara, eu era a única ali no momento. Mas meu colega de trabalho, enquanto preenchia seus papéis, estava olhando para as câmeras e viu tudo. Ele saiu dos fundos segundos depois de eu cair no chão,
e antes que eu realmente soubesse o que estava acontecendo, ele tinha corrido atrás do cara para fora. Ele não o perseguiu por muito tempo, com medo de que alguém mais estivesse por perto e viesse atrás de mim. Então ele voltou correndo para dentro, trancou a porta do nosso lado da loja e gritou para o gerente chamar a polícia. A polícia veio, eles vasculharam a área e assistiram aos vídeos de segurança, mas nada resultou disso. O cara desapareceu e nunca mais ouvi falar dele. Eu dei meu aviso prévio no dia seguinte, depois que meus nervos se acalmaram. Fui transferida para trabalhar durante o dia ao redor das minhas aulas nos meus últimos dias, e eles estabeleceram uma política de que 2 pessoas deveriam estar trabalhando em ambos os lados do posto de caminhões durante a noite a partir daquele ponto. Ainda moro cerca de meia hora dali, e honestamente não voltei desde o meu último dia só porque essa memória ainda está na minha mente quase 8 anos depois. O sargento da Força Aérea Jonathan P. Lovett estava ajudando o Major William Cunningham nos campos de testes de mísseis de White Sands, perto da base aérea de Holloman, no Novo México. Enquanto procurava por destroços de um teste de foguete recente, Cunningham ficou chocado ao ouvir um grito alto. Pensando que Lovett talvez tivesse sido mordido por uma cobra, ele conta que Cunningham atravessou a duna para ajudar seu parceiro, quando supostamente testemunhou um dos mais bizarros encontros entre humanos e extraterrestres. Em vez de encontrar Lovett com uma picada de cobra, Cunningham, de acordo com ele, contou ter visto o soldado sendo arrastado por um longo braço serpentino, enrolado em suas pernas, conectado a um disco prateado que pairava no ar a uns 15 ou 20 metros de distância. Cunningham observou, congelado de horror, enquanto Lovett era puxado para dentro da nave, que então se elevou verticalmente no céu. O major então cambaleou em direção ao seu jipe e pediu ajuda pelo rádio. As equipes de segurança chegaram e o perturbado Cunningham foi confinado ao hospital da base para observação e tratamento, depois de contar o que acreditava ter testemunhado. De acordo com o livro Military Encounters de Joseph, os funcionários da base confirmaram um contato de radar não identificado próximo a Holloman, no momento em que Lovett desapareceu. A base enviou equipes de busca para o deserto, mas passariam 3 dias até que o corpo nu de Lovett fosse descoberto, a cerca de 16 quilômetros do local do suposto sequestro. Ao que tudo indica, o corpo havia sido exposto ao tempo por 24 a 48 horas. Segundo ele, o relatório não ofereceu nenhuma explicação sobre o que poderia explicar o 3º dia perdido, e a autópsia realizada em Lovett levantou mais perguntas do que forneceu respostas. A primeira pergunta foi: por que o corpo de Lovett havia sido tão severamente mutilado? Sua língua havia sido cortada da parte inferior da mandíbula, seus olhos arrancados e seu ânus removido. No relatório do exame médico da Força Aérea referente ao incidente, ainda, o investigador alega que o legista comentou sobre a aparente habilidade cirúrgica usada para remover os órgãos, em particular, que o ânus e a genitália haviam sido extraídos com perfeição como um tampão. Talvez o mais intrigante tenha sido o fato de o corpo ter sido completamente drenado de sangue, mas, surpreendentemente, não houve colapso vascular normalmente associado à morte por hemorragia. Nesse caso em específico ainda restam muitas perguntas, e talvez nenhuma resposta. Mas uma coisa é certa, talvez não estejamos sozinhos nesse universo. Minha família tem parentes no Uruguai. Lá existem relatos sobre bruxas. E um dia meu primo e outras pessoas, algumas delas sensitivas, foram visitar uns parentes e ficaram na casa de um conhecido. A casa tinha um terreno grande, e era de madeira, tijolos, meio antiga com terrenos na frente, atrás, etc. Meu primo ficou em um quarto, com um grande teto de madeira, e que ficava bem nos fundos da casa. Todos os sensitivos já haviam sentido algo estranho, principalmente minhas tias que trabalhavam com isso, mas como meu primo se dizia corajoso, elas deixaram. Já não bastasse o sentimento de estranheza naquela casa, meu primo era um cara com sorte. A recepção dele naquele quarto não foi brincadeira. Na primeira noite, quando ele se deitou para dormir, escutou em cima do teto alguns passos. Vocês podem se perguntar, casas antigas fazem muitos barulhos, ainda mais aquelas com tetos de madeira, mas não assim. O que meu primo ouviu de dentro do quarto era algo bizarro. Eram barulhos que subiam pelas paredes de um lado, corriam pelo teto e pulavam para o outro lado do terreno. Esse padrão se repetiu no 2º, 3º, 5º dia
e durante toda a estadia. No começo, ele achou que era brincadeira de alguém e foi andar pela casa para ver quem era o engraçadinho acordado. Porém, todos estavam dormindo. Não haviam crianças por perto. E era sempre de noite. Ele pensou então que alguém invadiu a casa. Não podia ser alguém normal. E o padrão se repetindo todos os dias de noite e mais coisas estranhas acontecendo. Até que ele precisava parar com isso. Achar o que fazia o padrão de escalar, correr e pular. Por um azar ou sorte divina, ele ficou com vontade de ir ao banheiro em uma das noites. Contudo, o banheiro ficava do lado de fora da casa, afastado dela, e justamente onde ele ouvia o barulho de pulo. Sim, o lado do terreno para o qual ficava a janela. Ele se levantou no meio da noite, e para sua surpresa nada do barulho no teto. Então, ele saiu da casa, enquanto todos dormiam, e ele foi ao banheiro. Conseguiu. Nada de estranho. Até que ele começou a ouvir algo de dentro do banheiro. Sim, era aquele barulho. Ele saiu do banheiro, fazendo seu caminho de volta pelo terreno. Dessa vez, meu primo não estava seguro em seu quarto. Ele estava longe da casa, sozinho na noite e no meio de um terreno sem iluminação, tirando a da casa que estava bem afastada do banheiro, mas ele não podia ficar lá para sempre. Abriu a porta do banheiro, ainda escutando o barulho. Saiu do banheiro e não viu nada demais, pois estava escuro. Então foi fazendo o caminho para casa. Ele fugiu do barulho? Não, porque ele não tem amor à vida. Ele foi atrás do barulho, para acabar com seja lá o que fosse, para que deixasse ele dormir em paz. Ele disse que estava um breu. Não enxergava praticamente nada. Só seguia o barulho que se mostrou ser de escavação. Alguém estava mexendo na terra. Conforme se aproximava, a visão dele se ajustou em algo à frente dele, que até hoje ele diz que não sabe se deveria ter ido atrás. Assim que a luz se ajustou para a sua frente, e ele focou os olhos e a audição, viu uma criatura de olhos grandes e negros, que refletiam um pouco da luz da casa. Tinha o tamanho de uma criança, mas muito magro, nível anormal, agachado no chão enquanto olhou para meu primo sem fazer nada, sem dizer nada. Apenas continuou o que estava fazendo, agachado e curvado no chão, com unhas muito grandes que usava para cavar, mexer e remexer a terra. Meu primo se afastou e correu para casa. Ele descobriu que o antigo dono da casa era um bruxo. Se matou lá, e eles encontraram ossos enterrados no terreno, que pareciam ser de uma criança. Agora fica a dúvida: o que a criatura que meu pai viu fazia todas as noites escavando o terreno? Depois disso ele voltou para o Brasil, mas isso não foi a única coisa que aconteceu lá. Isso aconteceu quando eu era criança. Eu deveria ter entre 6 e 7 anos de idade, e estava com os meus primos brincando de aventuras na selva. Para contextualizar, estávamos brincando na minha casa, que tem fundos com uma grande mata, a qual acessávamos por uma árvore tombada. Essa árvore tinha uma abertura no meio, e era meio torta. Bizarramente, sempre ouvíamos um assovio vindo daquele matagal, mas nunca demos bola. Íamos brincar dentro do mato mesmo assim, afinal éramos 5 crianças teimosas. Enfim, meu primo mais velho resolveu abandonar a brincadeira e ir pegar lagartixa no mato, enquanto eu e os meus outros primos ficamos na minha casinha de madeira, varrendo e brincando. Novamente, ouvimos outro assovio, mas dessa vez ele vinha de perto e ficamos bem assustados. Nós nos entreolhamos e percebemos que todos ouviram aquele barulho amedrontador. Como todos éramos crianças, saímos correndo e chorando para dentro de casa, quando olhamos a janela. Pela janela pudemos ver uma figura que parecia uma sombra de tão escura. Era um bicho com uma pelagem preta que parecia um cachorro, mas também não era um cachorro. Para melhorar a situação, o meu primo da lagartixa estava onde? Sim, no quintal, e não tinha se tocado. Então, tivemos a brilhante ideia de ir resgatá-lo. Fomos até João, eu o alertei e a ficha caiu. A criatura nos encarava com olhos vermelhos. Um cheiro podre emanava dela, e parecia que a mata ao fundo se movia de maneira estranha. Sem mais pensar, eu apenas peguei a mão do meu primo e gritei: "Corram!" Aquela coisa era enorme e ficou em pé a uns 2 metros da casa. Parecia ter uns 3 metros de altura. Parecia também que olhava para a gente e sorria macabramente. Acho que nunca corremos tão rápido para dentro de casa. Assim que fechamos a porta e janelas, eu paralisei. Meus primos também, e todos estávamos brancos feito papel. Meu irmão mais velho perguntou se a gente tinha visto um demônio porque estávamos com uma cara de aterrorizados. Eu não consegui responder.
Resumidamente, meu irmão precisou levar meus primos para casa. No dia seguinte, nossa turma de primos se reuniu novamente. Afinal, éramos todos vizinhos. E lhes contei que ouvi a criatura na madrugada correndo em volta da minha casa. E para o meu espanto, eles também ouviram alguém correndo ao redor da casa deles. Alguém sabe o que poderia ser? O que aconteceu foi tão estranho, tão bizarro e tão parecido com ficção que eu não culparia ninguém por não acreditar em uma palavra sequer. No entanto, vou contar tudo sem rodeios. Estávamos em 2017 e eu estava lidando com alguns problemas difíceis que me deixaram deprimido. Naquela época, eu estava me sentindo melhor porque os problemas estavam se resolvendo, mas uma depressão persistente permaneceu mesmo depois que os tempos difíceis passaram. Tive a ideia de fazer uma viagem para a Virgínia, especificamente para ver as montanhas Blue Ridge e dar um tempo do meu ambiente habitual. Eu também tinha alguns amigos morando lá, então queria conversar com eles. Um amigo meu morava em uma área arborizada ao sul de Roanoke. Ele tinha uma casa de hóspedes onde eu poderia ficar por alguns dias. Nós nos divertimos relembrando, jogando videogame e tomando alguns drinks. Você sabe, as coisas de sempre. O legal de sua localização é que era bastante isolada e especialmente exuberante e bonita no final da primavera, quando eu estava lá. Durante minha estada, fiz algumas caminhadas pela floresta, simplesmente escolhendo uma direção e seguindo para onde me sentia atraído. Eu só fazia caminhadas durante o dia. Agora vou começar a descrever a experiência, e devo dizer que há muitos aspectos que são difíceis de descrever. Estou fazendo o melhor que posso para colocar em palavras algo que foi totalmente estranho e bizarro. No segundo dia na casa de meu amigo, decidi fazer outra caminhada pela floresta, como já havia feito antes. Foi uma experiência serena, quase meditativa, que me permitiu deixar de lado meus pensamentos e me concentrar no que estava ao meu redor. Em um determinado momento da caminhada, tive a intensa sensação de cruzar algum tipo de limite. Foi como acordar de um sonho, embora eu claramente não estivesse dormindo. Eu não estava realmente prestando atenção em nada específico, mas depois dessa mudança, senti-me quase sacudido e olhei ao redor. Nada era o mesmo. As árvores ainda eram árvores, mas pareciam diferentes. A primeira coisa que notei foram os galhos, cobertos de coisas negras e difusas que se moviam como feixes elétricos ou de energia. Por alguma razão, senti que eram criaturas, não objetos inanimados. Em seguida, comecei a perceber os sons. Havia um ruído distante, profundo e vibratório que ondulava para frente e para trás. Não era musical, mas mudava constantemente, como se fosse uma pessoa falando, embora não fosse uma fala. Essa é a melhor maneira de explicar. Então, lá estava eu, concentrado nessas criaturas que estavam voando em torno de um galho de árvore, ouvindo esse barulho. Não me senti incapaz de me mover, mas por algum motivo, não me mexi. Foi extremamente estranho porque eu não tinha ideia de quando havia parado de andar. Eu estava andando e, de repente, fiquei parado, observando e vivenciando esses fenômenos. Então, pela primeira vez, desviei meu olhar para o que estava à minha frente e vi o que parecia ser um padrão geométrico na floresta. Era como aqueles padrões fractais, só que a floresta e tudo ao meu redor pareciam um padrão, mas tudo permanecia distinto ao mesmo tempo. Enquanto isso acontecia, senti várias coisas. Ficou muito mais frio, como se eu estivesse em frente a uma geladeira aberta, mas não havia vento. No entanto, senti um calor vindo de trás de mim, como o sol ou uma grande lâmpada de calor brilhando em minhas costas. Eu também podia ver essa luz nos cantos dos meus olhos. Veio à minha mente a ideia de que eu não estava vendo o mundo real, mas sim uma tela gigante. Assim que tive esse pensamento, tudo voltou ao normal instantaneamente. Depois dessa experiência, dizer que fiquei assustado seria um eufemismo. No entanto, tenho algumas habilidades para manter o autocontrole sob pressão. Então, decidi voltar para casa o mais calmamente possível. Tentei me convencer de que estava tendo um sonho vívido, lembrando-me de como eu costumava correr e imaginar coisas na minha infância. Depois de algum tempo e de me distanciar do evento, passei a depender menos de mecanismos de autodefesa, como mentir para mim mesmo. Sei que o que quer que tenha acontecido não foi apenas um sonho acordado. Ainda não tenho ideia do que aconteceu, e nunca me aconteceu nada parecido antes ou depois daquele dia.
Isso aconteceu há cerca de 13 anos, quando eu estava hospedado em um dormitório próximo ao centro de treinamento em que estudava, na cidade de Thrissur, que fica no estado de Kerala, no sul da Índia. No dia 4 de novembro de 2011, os rapazes do meu dormitório e eu estávamos esperando para voltar para nossas casas no fim de semana, e eles saíram cedo, enquanto eu tinha que pegar um trem bem cedo no dia seguinte. Isso significava que eu teria de passar a noite sozinho no dormitório. O interessante do dormitório é que se trata de uma casa muito antiga que foi convertida em um dormitório. A parte mais interessante era o meu quarto, pois era uma varanda, que foi convertida em um quarto adicional. Portanto, meu quarto era enorme, com 2 camas em cada extremidade do quarto. A da esquerda era minha, e eu nunca tive um colega de quarto. Portanto, basicamente todo o quarto era meu. A única porta do meu quarto tinha as fechaduras do outro lado da porta, o que significava que qualquer pessoa poderia me trancar em meu próprio quarto. A parede, que era elevada sobre a parede da varanda anterior, era, na verdade, apenas janelas de ponta a ponta. E como meu dormitório estava localizado em um cruzamento de tráfego, havia um poste de luz do lado de fora do meu quarto, e toda a sua luz entrava durante toda a noite, dando ao meu quarto um brilho alaranjado. Por último, mas não menos importante, o teto do quarto era falso, com um único ventilador fixado em um gancho no centro do teto. O ventilador tinha apenas 2 modos: desligado ou em velocidade máxima. Como o ventilador estava em um gancho de aço preso em um teto falso, ele balançava loucamente e criava um barulho semelhante ao de um trem de carga a noite toda. O motivo pelo qual expliquei o quarto foi devido às muitas coisas que aconteceram naquela noite. Então, os rapazes foram para suas casas e eu dormi por lá. Em um restaurante próximo ao dormitório, jantei, e os rapazes de lá decidiram tentar estragar meu sono, assustando-me ao explicar a causa do ventilador do meu quarto tremer tanto e todo o silêncio na casa, mas não no meu quarto, etc. A teoria deles era que um menino havia se suicidado em meu quarto há muitos anos, e que foi isso que fez com que o ventilador se soltasse e tremesse. É claro que isso soa tão bem quanto qualquer outra coisa, mas eu era do tipo ver para crer. Zombei das teorias deles e passei a noite em claro. Eu estava pronto para a viagem no dia seguinte e tinha meu telefone celular, uma lanterna de metal ridiculamente resistente e minha passagem de trem guardada na cabeceira da cama. Eu estava viajando de volta para casa para fazer algumas inscrições para exames que não consegui fazer enquanto estava no dormitório, e por isso tinha muito dinheiro na carteira, destinado às inscrições. Adormeci sem nenhuma experiência marcante e pensei que acordaria como todo mundo pela manhã. Mas não antes de me certificar de que todas as portas e janelas estavam trancadas. As janelas do meu quarto estavam trancadas, e eu amarrei as maçanetas da porta com um fio de aço, pois não tinha outra maneira de trancar a porta do meu lado. Quando abri meus olhos em seguida, ainda era noite. Não sabia o que havia me acordado, pois acordei muito suavemente. Não estava com sede nem tinha vontade de fazer xixi. Olhei para o relógio e vi a hora 2 da manhã. Isso foi estranho. Eu estava de frente para a parede esquerda e, naturalmente, estava me virando para ficar confortável e me virei para o outro lado do quarto. E então eu vi. Havia um homem parado na outra extremidade da sala, olhando para mim com um leve sorriso. Ele estava usando uma camisa xadrez branca e azul. Eu estava tão confortável na cama frágil que até sorri de volta para ele e me virei para encarar a parede. Cochilei por 15 minutos antes de repente, perceber a realidade do que vi. Vi meu telefone e me lembrei de cada detalhe do que vi. O motivo pelo qual ainda me lembro do homem e da cor de sua camisa é que, de repente, percebi 3 coisas. Há um homem no meu quarto, quando eu havia trancado a porta e todo o dormitório, e tinha certeza de que ninguém poderia entrar a menos que eu deixasse. O ventilador não estava fazendo nenhum barulho, ao contrário de seu som habitual que lembrava o disparo de uma metralhadora. Eu sabia que o poste de luz estava aceso do lado de fora, mas por alguma razão, sua luz mal entrava no meu quarto. Naquele momento, não me ocorreu que poderia haver uma entidade paranormal em meu quarto. O que me preocupava eram os $5.000 que eu tinha em minha carteira, e se ele os roubaria. Eu estava congelado em minha cama, apurando meus ouvidos para ouvir qualquer tipo de movimento. Mas não conseguia ouvir nada, nem mesmo o ventilador. Olhei para o meu celular e vi que as 2h15 se tornaram 2h16. Eu tinha que arriscar,
e não tinha certeza de como poderia ligar para a polícia sem ter certeza se o que eu via era real ou não. Então percebi que estava com minha lanterna. Decidi acender minha lanterna na outra extremidade da sala. Se fosse preciso, pensei em jogar a lanterna na cara dele e ganhar algum tempo para dominá-lo. Parecia um plano genial para mim, que tinha 18 anos naquela época. Lentamente estendi a mão para pegar a lanterna e, reunindo toda a minha coragem, virei-me e a liguei. Mas não encontrei nada. Fiquei tão aliviado por não encontrar ninguém em meu quarto que só me preocupei em verificar se o dinheiro estava lá, onde eu o havia guardado, e dormi profundamente pelo resto da noite. Acordei na manhã seguinte e, quando cheguei à porta para ir ao banheiro, vi algo que me assustou. Os cabos de aço da maçaneta da porta haviam se soltado e estavam caídos no chão, enquanto a porta estava meio aberta. Eu conhecia bem a porta e sabia que ela não se moveria sozinha. Fiquei preocupado e verifiquei meus pertences novamente, além de verificar todas as janelas e portas. Não tenho ideia do que aconteceu e como os cabos de aço puderam se desenrolar sozinhos. Mesmo assim, me arrumei e saí para tomar o café da manhã, e quando estava passando pelo corredor, olhei minhas mensagens e fiquei parado. Havia uma mensagem de um rapaz da minha turma de treinamento que eu não conhecia muito bem. De repente, percebi que o rapaz que vi na minha sala era exatamente igual ao rapaz que havia me enviado a mensagem. Mandei uma mensagem de volta perguntando casualmente se ele tinha ido ao dormitório. Eu sabia que ele estava em sua casa, e por isso fiquei surpreso, e nem tanto ao mesmo tempo quando ele me disse que estava em sua casa. Perguntei se ele tinha o tipo de camiseta que eu tinha visto ele usando na noite passada. Ele ficou confuso com minha pergunta. Imagine minha surpresa quando ele me disse que de fato tinha uma camisa como aquela. Até hoje, mal nos falamos, pois somos apenas conhecidos e tudo mais. Não tenho ideia de por que vi aquele cara no meu quarto, e até hoje fico me perguntando se sonhei com tudo isso sem querer ou se aconteceu algo que ainda não sei explicar. Um de meus amigos, homem, vamos chamá-lo de K, me emprestou uma de suas bonecas supostamente assombradas. Decidi, devido à minha inexperiência com esse tipo de coisa, e também a minha primeira vez, tentar entrar em contato com a entidade que estava dentro da boneca. Antes disso, eu já tinha entendido a essência e meio que conhecia um punhado de conhecimentos sobre o sobrenatural, portanto, não mergulhei na ignorância. O único conhecimento que não me dei ao trabalho de procurar foi como saber se uma boneca é assombrada. Para mim, achei que seria óbvio. Quando K me expôs a boneca, eu a abracei e ela deu a sensação de que eu estava abraçando uma criança. Então levei essa suspeita com leveza, já que era a primeira vez que eu entrava em contato com uma boneca assombrada. Como também faço tarô, decidi tentar entrar em contato com a boneca de K com minhas cartas de tarô. Acho que descobri o nome, o gênero e a idade da boneca. Cole, menino, 12 anos. Após minha primeira tentativa, comecei a sentir muito sono. Sabendo que havia terminado, guardei minhas cartas, coloquei Cole na minha cama e fui preparar algo para comer para ver se conseguia acordar. Comi o que preparei. O sabor da comida que fiz não durou muito em minha língua como deveria, e depois de comer, senti-me mal. Eu estava sentindo palpitações cardíacas, mas como estava desidratado naquele dia, deixei isso de lado e bebi um pouco de água e eletrólitos. Tive vontade de enfiar os dedos na garganta e vomitar, então fui para a cama. Depois da segunda tentativa, me senti como no dia anterior. Minha ansiedade subiu às alturas, então fui para a cama, sentindo-me mal. Isso meio que me confirmou que a boneca de K é realmente assombrada. Após a terceira tentativa, não fui para a cama imediatamente. Sentei Cole na mesa da cozinha e saí do apartamento para passar o dia, sentindo-me ligeiramente agressivo e sonolento, o que se transformou em sonolência. Quando voltei, decidi parar de tentar entrar em contato com a boneca. Eu queria pegar a boneca e colocá-la dentro do meu armário até segunda-feira, para poder devolver a boneca a K. Estendi a mão para a boneca, querendo agarrá-la, mas hesitei porque senti algo. Era uma sensação alarmante. Então, em vez disso, peguei um pouco de lixo ao redor da boneca. Voltei para pegar a boneca e colocá-la em meu armário pelo resto do fim de semana. Mas hesitei novamente, sentindo que a boneca me machucaria se eu a pegasse, muito menos se a tocasse. Finalmente, criei coragem para pegar a boneca e colocá-la em meu armário. Veja bem,
Eu esperava que fosse um espírito ou um fantasma, mas nem mesmo eu sei como é a presença deles. Não estou dizendo que seja um demônio, pois duvido. Há algo naquela boneca que eu gostaria de experimentar mais, mas não tenho o equipamento e a experiência necessários. Com certeza vou entrar em contato com a boneca novamente, mas quando tiver o equipamento necessário para isso. Por enquanto tive somente essas experiências. Isso aconteceu com minha falecida tia, há cerca de 9 anos. Minha tia Rose, na época com 50 e poucos anos, ela morava sozinha desde a morte de minha avó em 2004. Ela viveu em seu quarto durante toda a sua vida. Ela nunca se casou e nunca teve filhos. A casa em que ela morava foi reformada recentemente em 2012, porque a antiga casa da década de 60 estava caindo aos pedaços. O ponto de virada foi quando os tetos caíram no quarto da minha tia, enquanto ela estava fora. Felizmente, isso não aconteceu quando ela estava dormindo. A casa costumava abrigar 2 famílias grandes, com empregadas domésticas. Em sua época gloriosa, abrigava 16 pessoas. Minha bisavó, meu avô, minha avó, o primo do meu avô, minha tia, meu tio, meu pai e minha tia pequena, entre outros. Uma a uma, as pessoas foram se mudando. Bem, a casa foi quase totalmente reformada, mas ainda preservando o cômodo e o layout da casa antiga. Aconteceram inúmeras coisas paranormais com minha tia, mas ela não é o tipo de pessoa que se assusta facilmente. Entre outros, móveis ligeiramente deslocados, kits de maquiagem, ouvir pessoas respirando em seus ouvidos ou algumas risadas, até ver uma grande cabeça não humana do lado de fora de sua janela. Mas isso era considerado normal em meu país, até que aconteceu o último caso. Em um dia normal, minha tia acabou de entrar em seu quarto depois do trabalho. Ela foi empurrada com força contra a parede. Seu ombro esquerdo bateu em outro móvel, um robusto armário de década de 100 anos feito pelo meu bisavô. E ela caiu. Ela ficou surpresa, irritada, e gritou com o desconhecido: "Ei, eu sei que você mora aqui, mas eu moro aqui antes que você. Vamos ser civilizados e não incomodar uns aos outros." O fato é que minha tia sabia que havia outro ser morando em seu quarto, uma senhora de cabelos compridos que geralmente só sentava sob o teto, atrás da porta do quarto. Acredite ou não, mas de acordo com algumas pessoas que podem ver, estou levando isso em consideração. Mas as consequências do incidente foram claras. Minha tia se machucou. Ela não consegue mais levantar o braço esquerdo além do ombro depois do incidente. O motivo pelo qual ela nos contou foi apenas porque estava reclamando do braço, não da experiência paranormal. O fantasma, quem quer que fosse, venceu. Minha tia faleceu na varanda em 2017, vítima de um ataque cardíaco. A casa agora está vazia, de pessoas. O fantasma ainda mora lá. Eu trabalho no plantão de emergência nos finais de semana em um grande hospital veterinário. Meu turno começa às 5 da manhã e eu saio de casa às 4h15. Embora eu viva em uma cidade grande do meio-oeste, é sempre uma viagem tranquila nos domingos de manhã. Muito poucas pessoas da cidade estão fora a essa hora. Muitas delas acabaram de ir dormir, já que é fim de semana. Isso não me incomoda de forma alguma. Durante o dia, as ruas estão sempre lotadas e é um bom descanso do engarrafamento normal. Era um domingo, 28 de março de 2020. Lembro-me da data exata, pois era o dia seguinte ao governador do estado ter emitido uma ordem de abrigo em casa em resposta ao surto de Covid. Como eu trabalhava na área médica veterinária em um hospital de emergência, fui considerado essencial e minha rotina continuou normalmente. Acordei às 3 da manhã, quando o alarme começou a fazer seu som irritante, me acordando do meu sono tranquilo, e comecei a me preparar para o trabalho. Havia cães para alimentar e deixar sair, almoço para preparar e café para fazer. Era uma manhã de domingo típica antes do trabalho. Saí no meu horário habitual, logo percebendo que as estradas estavam ainda mais tranquilas do que o normal. Praticamente não havia ninguém além de mim e do ocasional veículo da polícia, ao ponto de ser surreal. Ao me dirigir para o trabalho nas ruas silenciosas, cheguei a uma rodovia dividida com 2 faixas de tráfego em cada direção. O limite de velocidade naquela estrada é de 60 por hora, não que alguém obedecesse a essa lei. No entanto, estava escuro lá fora, e francamente,
Eu estava gostando de ter o mundo só para mim. Naquele dia, dirigi na velocidade limite. Enquanto dirigia pela faixa da direita da estrada, mal percebi que parecia mais escuro do que o normal naquela hora. Não pensei muito nisso até que, de repente, quase como se alguém tivesse colocado um pensamento na minha cabeça, pensei que um cachorro estava na estrada ou na minha frente. Na distância, semicerrando os olhos, olhei para o escuro à minha frente. Não vi nada. Então ignorei o pensamento e continuei dirigindo pela faixa da direita. Mas então, o pensamento distinto de que havia um cachorro na faixa à minha frente voltou à minha mente. Decidi não mais ignorar esse aviso. Mudei rapidamente para a faixa da esquerda. Assim que o fiz, olhei para a direita. Havia um homem caminhando firmemente pelo meio da faixa da direita, direto na minha direção. Enquanto eu o ultrapassava a 60 por hora na faixa da esquerda, ele nunca olhou para mim. Ele simplesmente continuou sua caminhada lenta e constante pela estrada. Meu primeiro pensamento foi agradecer a Deus por não tê-lo atingido. Então, me senti extremamente grato por ter prestado atenção à voz na minha cabeça. Mas então, percebi como a situação era estranha. Existem calçadas e vias frontais fora dessa estrada, muitos lugares para andar. Por que algum homem estaria caminhando pelo meio da estrada? E por que eu continuava tendo o pensamento de que um cachorro estava na estrada quando não via nada? Olhei pelo retrovisor, enquanto continuava a dirigir, mas não vi ninguém. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido, ou talvez tivesse se tornado completamente envolto pela estranha e agora sinistra escuridão. O que aconteceu em seguida foi completamente fora do meu caráter. Normalmente, penso em situações como essa várias vezes, rumino sobre elas na minha cabeça. Mas, enquanto continuava dirigindo, todo o evento simplesmente desapareceu. Só consigo comparar isso a um sonho quando alguém acorda com uma vaga lembrança do sonho e depois ele desaparece à medida que o dia passa. Alguns dias depois, de repente me lembrei do incidente e comecei a pensar em como era estranho. Enquanto dirigia para o trabalho no fim de semana seguinte, no mesmo horário exato, prestei atenção cuidadosa à seção da rodovia onde havia visto aquele homem caminhando. Imediatamente percebi que poderia, de fato, ver à distância se havia alguma figura caminhando lá. As luzes dos negócios ao redor e dos postes de luz tornavam isso possível. Parecia muito mais brilhante em comparação com aquela manhã, embora fosse a mesma hora do dia com um clima semelhante. Então, por que estava tão escuro no fim de semana anterior? Alguns meses depois, estava no trabalho quando um cliente entrou e observei que o sobrenome dela era o mesmo que o nome da estrada pela qual eu estava dirigindo naquela manhã das ocorrências estranhas. Perguntei a ela se ela tinha alguma relação com aquela estrada. Ela me disse que os sogros dela costumavam ser donos da terra onde a estrada foi construída. Casualmente, de maneira brincalhona, contei a ela que vi um fantasma naquela estrada ou algo muito estranho. Ela imediatamente ficou muito interessada. Ela me disse que a sogra dela tinha muitas histórias de eventos estranhos na propriedade antes de ser vendida. Não tenho certeza de quem era aquele homem naquela noite. Não faço ideia porque estava tão escuro ou porque o ocorrido inteiro simplesmente desapareceu depois que aconteceu. Continuo grato a quem quer que tenha me alertado para encostar, e muitas vezes me pergunto quem exatamente me deu esse aviso. Porque, quer o homem fosse um cara normal ou algo sobrenatural, sei que alguém estava me protegendo de atingi-lo. E no fundo, sei que houve algum tipo de bem contra o mal ocorrendo naquela manhã, e eu estava sendo submetido a um teste espiritual. Embora eu não entenda nada disso, estou tão feliz por ter ouvido aquela voz. Deixe-me começar dizendo que quase todos os encontros que testemunhei foram com pelo menos uma outra pessoa. Os 2 primeiros encontros aconteceram em 2 dias consecutivos em 97, e os numerosos outros encontros aconteceram ao longo de 90 dias, há 1 ano e meio. Não me lembro de ter sido abduzido. Já enviei relatórios para o incrivelmente incompetente MUFON, Mutual UFO Network. Aqui vai um encontro. Lá em 97, eu e meu camarada acabávamos de terminar nosso turno em uma pizzaria. Já passava das 11 da noite. Estávamos exaustos e queríamos relaxar. Estávamos completamente sóbrios. De qualquer forma, dirigimos até um campo de milho, onde o trigo estava alto naquele ano. Estávamos a cerca de meia milha da estrada,
Era completamente escuro, e devido ao nosso ponto de vista, eu conseguia ver faróis em qualquer direção por pelo menos 1 milha. Estávamos no meio do nada, então sem preocupações. Meu amigo começou a brincar com o milho enquanto eu notava o que eu acreditava ser faróis de caminhão brilhando diretamente atrás de nós, virando bruscamente à esquerda e desaparecendo. Meu amigo não parecia ter notado, mas eu fiquei frenético. Pensei que fossem os policiais. Estávamos em um terreno particular. Meu amigo achou que eu estava brincando com ele e continuou fazendo o que estava fazendo. Lembro de olhar para as estrelas, e uma estrela em particular chamou minha atenção. Não consigo explicar por quê, mas parecia uma estrela comum. Em 30 segundos, essa estrela começa a se mover para cima e para baixo, para os lados e em círculos. Gritei em pânico. Que diabos é isso? Meu amigo deu um suspiro de desprezo e depois olhou para onde eu estava apontando. Por 5 minutos, o OVNI continuou a se mover em movimentos muito fluidos, fazendo manobras impossíveis e fazendo isso em completo silêncio. Sem aviso, esse único objeto se transforma em 5 objetos igualmente impressionantes parecidos com estrelas. Eles permaneceram próximos um do outro. Às vezes, eles se moviam em algum tipo de formação, e outras vezes pareciam se mover independentemente. Assim como os 5 vieram rapidamente, eles se fundiram novamente em um. Estávamos chocados, mas não sentíamos que estávamos em perigo. Estávamos recapitulando o que testemunhamos, mas aquele único OVNI ainda estava lá. Não estava se movendo muito. Pensamos que as coisas estavam chegando ao fim, mas estávamos errados. Desta vez, o único objeto se transformou em pelo menos 7 objetos. A forma como eles se moviam e oscilavam me pareceu agressiva. Meu amigo deve ter sentido o mesmo, pois disse que estava começando a ficar nervoso. Disse a ele que deveríamos ir. Confessei, constrangido, que pensei que estava lá por nossa causa, e fiquei com medo. Saímos de lá às pressas, e essa coisa nos seguiu até a periferia da cidade. Essa é a história do meu pai, e ele não era um motorista de caminhão de longa distância, mas sim um frentista de posto de gasolina de 18 anos no final dos anos 70. E sem um certo motorista de longa distância, eu provavelmente não estaria aqui. O posto de gasolina funcionava 24 horas e meu pai era o único trabalhando no turno da noite. Acho que era das 11 às 7. Um cara entra e só dá calafrios nele. Parecia suspeito. Ele estava usando uma jaqueta e calça justa, e dava para perceber que ele tinha algo nas calças debaixo da jaqueta. Era verão e estava quente. Então por que ele estava usando uma jaqueta? Mais tarde foi confirmado que ele estava drogado. Muitos caminhoneiros usavam esse posto porque era o único aberto 24 horas por um longo trecho da rodovia. Eles também tinham um grande estacionamento, onde deixavam os caminhões estacionados para dormir ou descansar. Naquela noite, naquele horário, era só meu pai, o cara suspeito, e um caminhoneiro lá dentro que ele meio que conhecia. Ou seja, vinha com frequência o suficiente para ser amigável. E pediu para ele ficar na loja e ficar de olho até que o cara suspeito saísse. Bem, depois de olhar para as prateleiras abastecidas por vários minutos, enquanto dava olhadas discretas para o meu pai atrás do balcão, o cara suspeito finalmente pareceu irritado e entrou em seu carro azul e saiu em disparada. O caminhoneiro legal ficou com meu pai um pouco mais, até que outro casal de caras entrou para usar as cabines que tinham para comer um sanduíche. Também devo destacar que isso era bem no meio do nada do sudeste rural dos Estados Unidos e nos anos 70. Meu pai só tinha um telefone fixo na loja. Ele não tinha nenhuma proteção ou arma de qualquer tipo. Então as horas passam e meu pai havia se livrado da paranoia, quando de repente esse caminhoneiro em um carro chega a toda velocidade no estacionamento, salta para fora e corre para dentro da loja gritando que precisa de um telefone. Ele não tinha um rádio, nem viu um telefone no outro posto. Ele também não estava familiarizado com a área, e a estação do meu pai foi o primeiro lugar que encontrou. Liga para a polícia para relatar que havia entrado em um posto de gasolina 40 milhas atrás, próximo posto mais próximo, e encontrou o frentista baleado e morto. Ninguém mais por perto. E a única outra informação é que um carro azul estava saindo em disparada do estacionamento quando o caminhoneiro chegou. Aparentemente, eles eventualmente capturam o cara no carro azul. Meu pai confirma que era o cara suspeito da noite anterior, e eles o acusam de assassinato e roubo armado. Para o caminhoneiro que ficou com meu pai naquela noite, obrigado, e espero que você esteja bem.
Também vale acrescentar que aparentemente o cara suspeito no carro azul já era um elemento perigoso que estava sendo procurado, ou estava em liberdade condicional, ou algo assim. Ele estava marcado no sistema de justiça. Eu e 2 amigos tivemos que dirigir de Laredo, Texas para Baton Rouge, Los Angeles uma noite no meu furgão Ford. Eram cerca de 2 da manhã. Havia uma seção particularmente longa e escura da rodovia logo fora de Laredo, sem prédios, cidades ou luzes por cerca de 50 milhas. Eu estava na faixa da direita me aproximando de um caminhão e mudei para a faixa de ultrapassagem da esquerda. Enquanto eu ultrapassava lentamente esse caminhão grande, minha visão periférica captou um movimento repentino desse grande caminhão em direção ao acostamento direito. Vi o caminhão desviando para evitar atingir uma pessoa vestida toda de branco, com rosto branco, cujos braços estavam cruzados sobre o peito e os olhos estavam fechados enquanto atravessavam a rodovia. Desviei para a esquerda e mal evitei essa pessoa com aparência fantasmagórica com o espelho do passageiro. Ainda consigo me lembrar de ver que os olhos estavam fechados. Foi assim o tão perto que estivemos de atingir essa pessoa. Não tínhamos ideia do que ela estava fazendo ou quem era. Se estava maluca, drogada ou apenas tentando acabar com a própria vida. Meu pai me contou, e a meus irmãos, essa história quando estávamos crescendo, e sempre me marcou, especialmente em viagens longas quando estou me sentindo um pouco sonolento. A primeira vez que me lembro de ouvi-la foi depois de perguntar a ele se os anjos eram reais. Eu tinha provavelmente 7 ou 8 anos. Ele dirigia caminhões décadas atrás, antes de eu nascer, e antes de as leis trabalhistas sobre limites e pausas serem mais padrão. Estou assumindo que agora é diferente. Ele aceitava chamadas regularmente, que estenderiam seu turno para onde ele estivesse dirigindo por 24, 36 horas, ou mais sem uma pausa maior do que uma rápida parada para banheiro ou fast food. Meu pai tem um cérebro bastante matemático. Ele é do tipo que inventa quebra-cabeças lógicos de algo totalmente mundano apenas por diversão. Sempre que estávamos dirigindo pela cidade, ele frequentemente me perguntava coisas como quanto tempo levaríamos para chegar de casa até a loja, se estivéssemos indo a 30 por hora, mas tivéssemos que parar por 5 minutos no meio do caminho, porque uma família de gatinhos estava atravessando a rua, etc. Ele inventava equações semelhantes para si mesmo enquanto dirigia sozinho, envolvendo coisas que estava vendo como o odômetro, os marcadores de quilometragem, o tempo, e então ele podia testar sua velocidade com base na equação, etc. Uma noite, depois de ter dirigido um dia particularmente longo, ele percebeu que seus olhos estavam ficando mais pesados e que toda a coisa de abrir a janela e aumentar o volume da música não parecia estar ajudando muito. Era uma noite chuvosa em uma estrada de montanha bastante ventosa, sem um acostamento para parar com segurança. Então, ele começou a fazer esses jogos lógicos em voz alta para se manter alerta e acordado. Ele estava dizendo algo como: "Acabei de passar pelo marco de milha 146. Então que horas serão quando eu chegar ao 200 se estiver indo a 90 por hora?" Então ele fechou os olhos, respirou fundo e sentiu sua cabeça fazer aquele movimento de cabeça que o acordou com um solavanco. Ele abriu os olhos para ver que estava dirigindo diretamente em direção ao marco de milha 158, o que teria feito todo o seu caminhão cair em um desfiladeiro de montanha aleatório. Ele conseguiu corrigir o curso com segurança, mas foi uma questão de segundos entre essa realidade e a morte certa. Ele insiste até hoje que dormiu por 12 milhas de estrada de montanha ventosa, indo a mais de 100 por hora, apenas para acordar no último momento entre a vida e a morte. A história geralmente termina com ele lacrimejando dizendo: "Não sei se existem anjos, mas sei que há algo maior acontecendo neste universo do que nossos cérebros humanos foram capazes de entender até agora. Se eu não tivesse acordado exatamente quando fiz, vocês não estariam aqui hoje, e isso é algo que parece bastante espiritual." Isso aconteceu outro dia em uma estrada de terra aleatória no Tennessee. Escuridão total, e a única coisa ao redor eram campos, colinas e eu não vi nenhuma casa. De qualquer forma, eu estava ficando muito cansado, já que no dia anterior eu tinha acabado de voar de Washington para Atlanta. Estava dirigindo de Atlanta para o norte de Indiana,
e do nada vejo um cachorro na grama, e normalmente isso é normal. Mas seus olhos não estavam brilhando com a luz dos meus faróis, o que por algum motivo me deixou muito inquieto. No próximo instante, ele avançou para o pneu do meu trailer, rosnando e latindo. Graças a Deus eu não o acertei, e olhei para trás e ele sumiu. Por pior que pareça, mesmo se eu tivesse o acertado, provavelmente não teria parado porque eu estava no meio do nada, sem sinal de celular. Já ouvi histórias de pessoas encontrando alguma maneira de fazer com que os motoristas parem em sua viagem no meio do nada, apenas para roubar e ou matar e machucar o motorista. Era meia-noite e eu não ia arriscar. Mas aquele olhar sem vida e sem reflexo do cachorro ainda me atormenta às vezes, quando estou me deitando para dormir. No antigo Flying J em El Paso, eu tinha atravessado a ilha de abastecimento e estava preenchendo registros e coisas do tipo depois de abastecer quando alguém começou a gritar por socorro no rádio. Não é incomum ouvir crianças fazendo bagunça ou algo assim, mas isso parecia um homem adulto e não parecia falso. Isso durou apenas cerca de 20 segundos e depois ficou em silêncio. Algumas pessoas começaram a perguntar ao cara onde ele estava, mas nunca obtiveram resposta. De repente, outro caminhão grande no estacionamento começa a partir, justo quando um par de carros de polícia entra na área de estacionamento de caminhões. O caminhão grande derruba uma placa pequena e depois pula um meio-fio para a via de serviço da rodovia. Acontece que um aluno ficou irritado com seu instrutor e o esfaqueou antes de liderar os policiais em uma pequena perseguição em alta velocidade. Um bom amigo meu me contou essa história anos atrás. Ele é o estereótipo do caminhoneiro durão. Já vi algumas coisas estranhas com ele enquanto dirigíamos no sul do Texas, ao longo da fronteira. Ele nunca pestanejou, mas enquanto me contava essa história, ele estava arrepiado e com uma expressão preocupada, o que, vindo dele, é mais ou menos equivalente a um lábio tremendo e calças sujas. Vou contar essa história em primeira pessoa, como ele me contou. Anos atrás, no final dos anos 90, eu estava a caminho de casa, no centro do Texas, indo para Laredo pegar uma carga. Era de manhã cedo, por volta das 4 ou 5. Eu tinha acabado de passar alguns dias em casa, então sei que não estava cansado. Estava em uma dessas estradas sinuosas de 2 pistas, no meio do nada, quando vejo algo na beira da estrada, no limite dos meus faróis altos. A princípio, achei que fosse um animal atropelado, como costuma acontecer. Conforme me aproximo, vejo que é um animal atropelado e tem alguém agachado sobre o corpo do cervo. Lembro de ter pensado que ou esse cara está pegando os chifres como um troféu, ou ele é doente. À medida que me aproximo mais, consigo ver que o cara está comendo o maldito cervo. Ele está arrancando pedaços de carne do estômago e levando até a boca. Nesse ponto, ele para no meio do movimento e olha para cima, para mim. Não para o meu caminhão, mas para mim. Ele ou ela se levanta, e é aí que vejo que é enorme, marrom e coberto de pelo. Lembro de pensar nesse ponto, oh merda, essa coisa está em pé no acostamento minúsculo olhando para mim. Nesse ponto, talvez tenham se passado 3 segundos e estou prestes a chegar ao ponto da estrada onde ele está parado. Nem pensei em parar, na verdade estou começando a acelerar e sair dali. Enquanto o ultrapasso, ele está me olhando, novamente não para o caminhão, está olhando através do para-brisa do lado do motorista para mim. Ele obviamente tem inteligência para saber que há um motorista aqui dentro e sabe onde estou sentado. À medida que começo a passar por ele, ainda consigo ver sua cabeça acima do capô de um velho Pit de nariz de agulha. Antigo design de caminhão onde o capô sai diretamente do para-brisa, conhecido por ser alto e difícil de ver ao redor. Essa coisa é gigante. Lembro de ver o que parecia ter inteligência humana em seus olhos. Isso me assusta pra caramba. Tenho 2 histórias para contar. História 1. Meus dias como caminhoneiro foram uma porcaria, mas consegui algumas boas histórias deles. Indo para o sul na I-75, na Geórgia, por volta das 3 da manhã, vejo essa luz brilhante talvez a cerca de 2 milhas atrás de mim. Não só era super brilhante, mas estava na rodovia e estava voando. Era grande também, e estava se movendo mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Agora, mais cedo naquele dia,
Eu tinha ligado para o cara que me ensinou a dirigir, e ele era muito, muito supersticioso sobre a vida na estrada. Ele me contava histórias sobre como uma aparição verde o perseguia na Flórida quando estava dirigindo muitas milhas, todo tipo de coisa. Eu já estava assustado com aquela conversa anterior, então olhar no meu espelho e ver essa luz gigante voando em minha direção fez eu me contorcer inteiro. Essa coisa diminui a distância entre nós e passa por mim, provavelmente fazendo cerca de 160 por hora. Eu tinha a janela aberta e quando passou por mim, senti uma quantidade massiva de calor. Quando passou por mim, finalmente pude ver o que era. Acredite se quiser, era um caminhão de feno, um caminhão que transportava um reboque projetado para feno, e toda a carga de feno, na parte de trás, estava em chamas. Eu peguei o rádio e gritei: "Motorista, seu reboque está pegando fogo." O motorista respondeu com uma voz surpreendentemente calma: "Eu sei, estou apenas deixando queimar. Eu acho que se eu for rápido o suficiente, posso evitar que a cabine pegue fogo." História 2. Por volta de 2008, eu era caminhoneiro, e era por volta das 2:30 da manhã na Geórgia. Eu estava no meio do nada, cerca de 160 quilômetros ao norte de Atlanta, na I-75, e estava sozinho em um pátio de trailers. Eu estava lá para deixar meu trailer atual e engatar outro. Tudo o que eu tinha que fazer era pegar meus documentos na caixa de correio e ir embora. Eu adorava isso. Sem enrolação, carga pronta para eu pegar, sem esperar. Ótimo. Agora, durante toda a minha vida, houve esse estranho fenômeno que me persegue. Você conhece aquelas luzes de rua de halogênio? Eu diria que cerca de 70% dessas luzes que passo sob se apagam. É a coisa mais estranha. Se eu caminhar por uma rua à noite, não é estranho se todas as luzes sob as quais passo se apagarem. E quando me afasto, elas se acendem novamente. Eu caminho pelas ruas na escuridão. Não faço ideia de por que isso acontece. De qualquer forma, de volta à Geórgia. Eu deixei meu primeiro trailer, recuei sobre o trailer que estava pegando, peguei meus documentos e levantei as pernas de apoio. Estava debaixo de um grande poste de luz, e adivinhe, ele se apaga. Não é grande coisa, mas eu digo em voz alta para ninguém em particular. Eu me pergunto, por que isso sempre acontece? Nesse momento, a coisa mais louca que já aconteceu comigo em toda a minha vida aconteceu. Uma voz calma a cerca de 3 metros de distância disse: "Demonstração de respeito." Uma voz. Não havia ninguém por perto por quilômetros. Eu estava no meio do nada. Não havia ninguém lá. Ouvi como se fosse o dia. Era uma voz masculina. Não era alta, assustadora ou intimidante. Falava de forma muito factual. Demonstração de respeito. Eu fiquei apavorado. Pulei no caminhão e movi 36 mil quilos mais rápido do que eu achava possível. Eu não sou louco. Não tenho histórico de doença mental, exceto pelo meu transtorno de déficit de atenção. E não há histórico de doença mental na minha família. Nem mesmo conto essa história para as pessoas por causa dos olhares que recebo. Isso aconteceu. E desde então, luto com a pergunta: o que isso significa? Meu avô estava na Força Aérea, e uma noite ele estava dirigindo, de volta para a base dele talvez? Não consigo lembrar direito. E viu uma mulher parada na beira da estrada usando um longo vestido branco por volta das 2 da manhã. Ele deu a volta para perguntar se ela precisava de ajuda, e ela não estava em lugar nenhum. Ele a procurou por cerca de 1 hora antes de desistir e decidir deixar para lá. Quando decidiu seguir seu caminho, teve uma forte sensação de que precisava trocar de faixa. Ele estava na estrada sozinho no meio da noite, então não fazia ideia do porquê. E logo à frente na estrada, havia um caminhão quebrado sem luzes de alerta que ele teria batido e provavelmente teria sido morto se tivesse continuado na faixa em que estava. Até hoje, ele está convencido de que a mulher estava tentando avisá-lo, como um presságio ou algo assim. Eu sou um caminhoneiro de longa distância. Vejo e lido com muitas coisas estranhas e assustadoras. Eu estava viajando pela US 93 em Nevada, indo para Portland, Oregon fazer uma entrega. Era por volta da 1:30 da manhã, e eu precisava parar e registrar minha pausa de 30 minutos. Encontrei um lugar largo e encostei. Fiz minhas anotações e fiz um sanduíche para mim.
Enquanto comia o sanduíche, notei um veículo parar atrás de mim. Não fiquei muito preocupado com isso, mas mantive um olho nele enquanto comia. Então ficou estranho. Notei uma figura na luz do farol do veículo se aproximar da parte de trás, do lado do motorista do meu reboque, parar e parecia estar esfregando a parte de trás do meu reboque com a mão. Suspeito, peguei minha pistola na caixa de travamento na minha cabine, engatilhei-a, coloquei-a atrás da minha cintura e prossegui para sair da minha carreta. Andei cerca de 10 pés para trás, mantive a mão na coronha da minha pistola e liguei minha lanterna e a apontei para a pessoa. Era um homem. Um sujeito estranho em um sobretudo branco sujo, cabelos longos e desgrenhados e careca em cima. Ele estava esfregando algo no lado do meu reboque. Gritei para ele parar com o que estava fazendo. Ele olhou para cima para mim, sorriu e, sem desviar o olhar de mim, começou a andar na minha direção. Retrocedi até minha porta, mantendo a mão na minha pistola, mas sem sacá-la. Não senti que minha vida estava em perigo naquele momento. Abri minha porta, subi na minha carreta, fechei a porta e a tranquei. O cara chega perto da minha porta, olha para cima para mim, ainda sorrindo. Estou pensando o que diabos? Esse cara está fora de si. Estou pensando que minha pausa de 30 minutos acabou e é hora de ir embora. No entanto, enquanto olho para baixo para ele e me preparo para virar a chave, sinto meu caminhão balançar. Eu pulo e olho no meu espelho retrovisor do lado do motorista. Nada. Olho para o espelho do lado do passageiro e lá, no meu estribo, com o rosto pressionado contra a janela do lado do passageiro, está uma réplica perfeita e assustadora de uma bruxa velha, sorrindo, dentes podres, inclinando a cabeça para a esquerda, depois para a direita, embaçando minha janela. Desnecessário dizer que quase tive um infarto, mas isso não é o fim. Ah, não. O cara então sobe no meu estribo do lado do motorista e começa a lamber minha janela. Então, a bruxa começa a bater na minha janela com a palma da mão, repetidamente. O cara começa a me dizer para abrir. Ei, garoto, abra, vamos lá, abra, somos amigáveis. O que você tem nesse reboque seu? Algo bom? Abra, garoto. Agora me sinto ameaçado. Puxo minha pistola, a mulher desaparece imediatamente do meu estribo do lado do passageiro. O cara ri, pula para cima e para baixo no meu estribo, depois sorri, toca o dedo no nariz e pula para fora do meu estribo. Liguei o caminhão e saí correndo. Nunca vi nenhum farol me seguindo, graças a Deus.